Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Hoje nós vamos dar continuidade ao método de fatoração, certo? Só que nós vamos resolver a equação de segundo grau por um tipo de fatoração que se chama completar quadrados. É muito importante esse assunto. Antigamente, pessoal, antes da fórmula de Bhaskara ser estudada, ser conhecida, esse método era usado. Hoje nós vamos entender duas maneiras da gente completar quadrados. A primeira vai ser pela fórmula geométrica e a segunda pela fórmula algébrica. Eu coloquei aqui, quadradinhos, certo? Um quadrado maior. Esse quadrado, eu já deixei aqui para vocês perceberem que ele é x ao quadrado, certo? Por quê, professora? Lembrem, pessoal, aqui é x, aqui também é, aqui também, aqui também. A área do quadrado é x vezes x, certo? A área do quadrado é x vezes x, que vai dar x ao quadrado. Esse quadradinho aqui, ele tem apenas uma unidade. Um aqui, um em cada lado. 1 vezes 1, 1, certo? Então, a área dele é 1. E agora, peguei aqui, esse retângulo, certo? Coloquei até aqui as cores diferentes. Coloquei esse retângulo. Observem que ele é do mesmo tamanho do nosso cubo. O vento não está deixando ele ficar. Então, ele é do mesmo tamanho que o nosso cubo, ok? Então, se ele é do mesmo tamanho e o meu cubo, o comprimento dele é x, então aqui, também vai ser x. E notem que a largura dele é igual ao quadradinho verde. Se a largura do quadradinho é 1, então aqui dele também vai ser 1, ok? A área desse retângulo, já que é base vezes altura, então nós temos aqui, x vezes 1, que será x, ok? Coloquei aqui essa equação para a gente resolver, x ao quadrado mais 4x menos 12. Nós vamos tentar encontrar as raízes dessa equação. A primeira coisa, para ficar mais fácil para a gente, pessoal, é pegar esse número 12, ou o número que não tem x, e colocar ele no segundo membro. Fica mais fácil. Então, vamos fazer isso? Vai ficar x ao quadrado, aqui o x, mais 4x, e o 12, negativo, vamos passar para o segundo membro positivo. Então, vamos colocar aqui, menos 12, certo? Perdão, mais 12. Estava negativo, veio positivo. Então, vai ficar assim, x ao quadrado mais 4x igual a 12, ok? Então, vamos ver como é que a gente vai resolver? X ao quadrado é o maior, certo? Ele tem um valor absoluto maior que os outros. Esse aqui, ele teria 4x, pronto, já tenho x ao quadrado. Agora, eu vou precisar de 4x. Vocês lembram que a área do retângulo é x vezes 1, que dá x? Então, se cada retângulo desse é x, então eu vou precisar de 4. 2, 3, 4. X mais x mais x mais x, 4x. E agora, professora, como é que eu vou organizar isso aqui? Então, vamos lá. Vamos pegar. Se a gente for fazer assim, fica um retângulo, certo? Não dá certo. E aqui nós estamos falando em completar quadrados. Então, vamos colocar assim, mais ou menos nesse estilo. Certo? Poxa, professora, deu certo. Mas ficou faltando, um pedaço aqui, um pedaço aqui. E outro aqui e outro aqui. Não foi isso? Ficou faltando uns pedacinhos. Observem, não ficou? Em cada extremidade, ficou faltando um. Então, como é que eu vou fazer? Agora, é mais simples para mim. Completando esses quadrados, nós temos 1, 2, 3, 4, certo? Então, vamos entender, o vento não colabora. Vamos entender aqui como é que vai ficar fácil para a gente resolver. Então, observem, aqui eu tenho 1, aqui eu tenho x e aqui eu tenho 1. 1 mais 1, 2, certo? 2 mais x,
x mais 2 ou 2 mais x. Então, observem como vai ficar. Ó, ficou, vamos desenhar que o vento não está ajudando. Ficou 1, depois ficou x, depois ficou 1, certo, pessoal? O que isso quer dizer? X mais 1 com 1, 2. Então, nós vamos ter aqui, ó, x mais 2. E daí o que acontece, pessoal? Quando nós fizemos o nosso quadrado, nós completamos os quadrados com 4 cubinhos, não foi isso? Aqui era o nosso quadrado de x ao quadrado, aqui era o nosso x, outro x e outro x, certo? E daí, simplesmente pegamos 4 cubinhos, que valia exatamente 1, e fizemos o que nós chamamos de completar quadrados. O que nós fizemos agora foi completar quadrados. Então, se nós pegamos esse termo, x mais 2, esses dois termos, e nós somarmos 4 em ambos os membros, 4 em cada membro, então nós teremos o seguinte, ó, nós vamos ter aqui uma raiz quadrada de 16, porque 4 mais 4 mais 4 mais 4 é 16, certo? Como nós estamos aqui falando de uma equação de segundo grau, uma equação de segundo grau ela tem duas raízes. Ela tem uma positiva e ela tem uma negativa, certo? Então, nós teremos mais ou menos assim, ó, x mais 2 é igual a mais ou menos 4. Então, vamos separar? Vamos fazer essa aqui, ó. X mais 2 é igual a mais 4. E daí, vamos fazer essa outra. X mais 2 é igual a menos 4. Nesse caso, eu coloquei o parêntese, mas nem tem necessidade, certo? Então, vamos lá. X é igual a 4. Esse 2 positivo passa para cá negativo. Então, x vai ser igual a 4 menos 2, 2. X é igual a menos 4. Esse 2 positivo passa negativo. X é igual a menos 6. Então, nós podemos perceber que temos aqui duas raízes, o número 2 e o número menos 6. Aí você diz assim, ô professora, e aquele 12 que a senhora colocou lá no finalzinho? Vamos voltar? Lembra que eu disse a vocês que quando nós somamos 4, vamos ficar aqui com 16? Então, vamos lá, acho que também eu não expliquei direito no início, ó. Esse 12, eu vou somar com os 4 quadradinhos, certo? 12, 13, 14, 15, 16. E os 4, e se nós temos aqui 12 com 4, nós já ficamos com 16. 4 mais 4 mais 4 mais 4 dá exatamente esse valor de 16. Vocês entenderam o que nós fizemos? Nós somamos aqui os 4 cubinhos que nós usamos para completar os quadrados. Então, nós temos aqui, pessoal, a primeira raiz é x igual a 2, a segunda raiz é menos 6. Essa é a maneira de resolver sem usar Bhaskara. A partir de agora, nós vamos entender como nós vamos resolver uma equação de segundo grau, certo? Pela fórmula algébrica. Ela também dá para resolver com quadrados, certo? Mas vamos ver completar quadrados pela fórmula algébrica sem usarmos aqui uma equação de segundo grau, ok? Sem usarmos, perdão, o Bhaskara. A princípio, nós vamos fazer o que eu disse no outro exemplo, completando quadrados. X ao quadrado mais 6x, vamos pegar esse 8 e vamos passar ele para o segundo membro, certo? O valor que não tem x, fica melhor a gente passar ele para o segundo membro. Como aqui ele está positivo, vamos passar ele negativo, ok? Nós podemos até chamar isso que nós fizemos de um princípio aditivo. Mas para ficar melhor, precisaremos usar um princípio de equivalência. Por quê? Observem, pessoal. Aqui, nós vemos que é um 2 vezes 3, que deu 6, ok? No caso, é 2 vezes 3 e vezes x, né? Que deu 6x.
Observem, pessoal, que esse 2 vezes 3 vezes x, que nós temos aqui, que é justamente o 6, 2 vezes 3, 6, ele não deu certo com 8. Porque esse 3, ele teria que ser ao quadrado. Então, aqui eu teria que ter um 9. Porque a raiz quadrada de 9 seria quanto? Seria 3. Entenderam? A raiz quadrada de x é x. A raiz quadrada de um 9 seria 3. Então, eu teria que ter um 9 aqui. Nesse caso, não tenho 9, eu tenho 8. O que é que eu vou fazer? Aí, como eu disse a vocês, vamos ter que fazer o princípio de equivalência. Observem, x ao quadrado mais 6x. Qual número eu preciso para deixar esses valores equivalentes? Eu preciso de um 9. Aí, eu não joguei o 8 para cá, então eu vou somar essa equação 9, certo? Ó, acrescentei um 9. Já que eu acrescentei 9 no primeiro membro, eu vou acrescentar aqui a esse menos 8, ó, um 9 também, certo? Então, o que é que eu tenho aqui? Nós podemos observar que nós temos aqui um trinômio quadrado perfeito. Porque a raiz quadrada de x é x, a raiz quadrada de 9 é 3, deu certinho. E 2 vezes 3 vezes x dá 6x, perfeito. Menos 8 mais 9, nós teremos aqui menos 1. Então, vamos lá, ó, vamos repetir. A raiz quadrada de x ao quadrado, a raiz quadrada de 9, certo? E já explicamos que esse 6 vai dar certinho. Então, raiz quadrada de x, x. Raiz quadrada de 9, 3. Então, nós temos aqui, ó, x mais 3, ok? Igual a quanto? Menos 8 mais 9, 1 positivo. Vocês lembram que no outro vídeo, no vídeo de fatoração normal, nós falamos que, como esse valor é ao quadrado, nós temos que deixar ele aqui ao quadrado, certo? Porque nós vamos ter dois valores, pessoal. Nós vamos ter um valor positivo e nós vamos ter um valor negativo. Então, também tem outra forma da gente resolver isso aqui, certo? Para cancelar esse 2, é só colocar aqui, ó, dentro da raiz quadrada. E colocar a raiz quadrada também no número 1. Para tirar esse x mais 3 da raiz quadrada, é só cancelar esse 2 com o índice da raiz. Vai ficar x mais 3, igual raiz de 1, 1. Lembrem, eu também tenho que lembrar, não esquecer desse detalhe. Toda equação de segundo grau vai ter duas raízes, duas respostas, né? A não ser que ela seja igual a zero. Mas ela sendo maior do que zero, ela terá duas raízes. Então, eu tenho que colocar aqui o sinal de mais e o sinal de menos. Então, eu vou fazer duas, ó. O número 1 positivo e x mais 3 com o número 1 negativo, certo? Então, vamos lá. X é igual a 1. Esse 3 positivo passa para o segundo membro negativo. X é igual a 1 menos 3 menos 2. Se eu estou devendo R$3 a uma pessoa e pago só R$1, ó, continuo devendo 2, certo? X é igual a menos 1, o 3 está positivo, passa negativo. X é igual a menos 1 com menos 3, menos 4. Então, nós temos aqui para esse valor, para essa equação aqui, ó, x ao quadrado mais 6x mais 8, nós temos duas raízes, menos 2 e menos 4. Viram como é interessante esse método de completar quadrados? Vou passar algumas atividades, espero que vocês gostem e espero que tenham entendido também. Até a próxima aula.